1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Voltamos a 1 Pedro, e agora Pedro caminha, para a conclusão da sua carta, da sua epístola, e agora ele volta a falar de maneira geral. Nesse capítulo ele vai falar de maneira geral para toda a igreja, mas aqui ele começa trazendo um assunto específico para os anciãos, para os presbíteros, Presbítero é a palavra grega que traduzida é pessoa mais velha, ancião, homem mais velho, mais maduro. Então há um consenso aqui, entre os teólogos, de que essa primeira parte aqui, vocês podem ver que no texto, Pedro usa 4 versículos para falar com os presbíteros. Então ele está falando com os oficiais da igreja, certo? E aí depois ele vai falar com os jovens, como a gente vai ver ali, e aí ele vai trazer uma palavra para toda a igreja, Então, eu acho que vocês estão liberados, essa palavra específica para o Ademir. Ademir, presta atenção que essa é para ti. Aí todo mundo vai ficar no Facebook aqui, Acho que não, Então a gente vai... Vocês já ouviram aquela expressão do crente pá e do crente inchada? Do crente pá, Essa palavra é para ti. Essa palavra é para ti. Essa palavra é para o Ademir. E do crente inchado. Não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Então, antes de vocês tomarem essa atitude, acharem assim, não, eu não sou presbítero, então essa palavra não é para mim, ou as mulheres, possam pensar assim, não, então, biblicamente, eu não posso assumir uma posição, um ofício desse cargo, como presbítero, não posso ser presbítera, nem bispa, nem pastora, então não é para mim essa palavra, Então vamos pensar nisso, vamos procurar ver essa palavra como realmente focando, claro que, lembrando que é uma palavra aos oficiais, aos anciãos, então a gente pode se beneficiar daquilo que o Senhor está falando, para que a gente aprenda e auxilie, os irmãos nessa função, mas também vamos pensar nisso como um modelo para a nossa vida. Eu desejo, aspiro a crescer e a ser uma pessoa madura na fé, a ser alguém mais velho que possa edificar a vida dos irmãos, certo? É alguém maduro, então ancião nesse sentido, presbítero nesse sentido. Então pense nisso, nessa palavra para você também, que os demais textos das Escrituras sempre vão nos trazer isso, As irmãs mais velhas edifiquem as irmãs mais novas, todos nós devemos crescer a perfeita varonilidade, a estatura da imagem de Cristo,
crescendo para aquilo que fomos chamados, para o propósito de sermos a imagem de Cristo, então nós temos que crescer nessa maturidade. Amém? Então vocês não vão ficar no Facebook aí, né? Tá. E também a gente vai pensar da seguinte forma, né? Pedro, o autor, ele tinha uma intenção a trazer esse texto, né? Vamos pensar dessa forma. O que o apóstolo estava querendo dizer para os irmãos quando traz essa palavra e o que isso pode edificar as nossas vidas hoje também. Acho que não. Vocês conseguem ouvir, né? Tá tudo certo. Qualquer coisa a gente desliga. Então, seguindo aqui, o objetivo de Pedro, ao falar desse texto, ao escrever isso para os irmãos, é esse. Qual a forma que a igreja que os irmãos deveriam pastorear e qual a forma de você ser pastoreado em meio ao sofrimento. Lembrando, né, então, que a carta de Pedro ela é escrita nesse contexto onde os irmãos ali da Ásia, né, da Ásia Menor ali, do Ponto, da Galácia, da Bitínia, né, eles estavam sofrendo uma severa perseguição. Eles estavam sendo perseguidos ali, o Império Romano começou a perseguição ali em Roma e acabou se espalhando, e eles estavam perdendo bens, estavam sendo oprimidos, perseguidos, injuriados, as pessoas falavam mal deles, e nesse contexto Pedro escreve essa carta e ele vai sempre, em toda a carta, trazer e focar os nossos olhos para aquilo que nos traz esperança, né? Meio então ao sofrimento que a gente tem nessa vida, nós vamos nessa terra, nessa vida, sofrer, padecer, passar por perseguições, ser afligido, ter tentações, mas o Senhor nos promete que enxugará toda lágrima, não nessa vida, na próxima, no reino, quando Ele vier. Então é isso, Pedro em todas as cartas, ele vai relembrar isso aos irmãos, de que a nossa esperança está em Cristo, em sua vinda, em seu reino, onde se cumprirá todas as promessas com a sua volta. É claro que hoje, em sua graça, em sua misericórdia, a gente acaba desfrutando benefícios disso e vida, né? E liberdade, como cantamos, mas ela só vai se completar na totalidade no reino quando o Senhor voltar, né? Então, nesse contexto, ele vai falar para os presbíteros, aqui a gente vai trazer essa recomendação, para que eles, e no primeiro ponto ali, né, a gente vai ver o papel dos presbíteros, como que os anciãos, os irmãos mais velhos, deveriam auxiliar a congregação, o rebanho, para que eles estivessem pastoreando os irmãos em meio ao sofrimento. E aí, no ponto 2, qual a atitude do rebanho? Né? Como deve ser a resposta do rebanho a esse cuidado? Então, como eu devo ser pastoreado em meio ao sofrimento? E em terceiro ponto, a humildade que nós devemos ter nos relacionamentos. Eu não vou concluir, eu vou iniciar uma introdução nesse terceiro ponto ali da humildade, porque a questão da humildade é um ponto muito importante e não daria para a gente tocar rapidamente. Então, a próxima vez, a gente continua daí essa sequência ali, falando especificamente da humildade nos relacionamentos. Mas eu vou comentar rapidamente ali a conclusão do versículo 5.
Então, no primeiro ponto, o papel dos presbíteros, que seria do versículo 1 até o 4. Ali Pedro começa então com essa exortação, vos exorto, eu peço. Então ele está fazendo um apelo intenso, ele está fazendo um apelo veemente, é urgente essa forma, a colocação que ele fala, ele traz uma mensagem agora importante, que ela precisa ser dada uma atenção especial e uma atenção urgente. Então é um rogo, uma exortação, né? Essa palavra exortação, ela vem do mesmo sentido de consolação, né? Ela vem da palavra lá paracletos, né? Que é usada inclusive para o papel de Cristo e do Espírito Santo, né? O nosso Consolador. Então é nesse mesmo sentido a palavra de exortação, e é essa exortação que Pedro vai dar aos irmãos. Então ele vai falar aos irmãos agora de uma forma que eles possam atender a isso, que eles possam entender que isso é uma necessidade e que possam agora caminhar para a obediência nesse sentido, né? Então, é importante que ele traz essa palavra aos anciãos, aos presbíteros, aos oficiais responsáveis pela igreja local, como eu comentei, né? Apesar da gente usar também, de poder utilizar essa palavra presbítero só aos irmãos mais velhos também, aos anciões, ele não está trazendo num contexto só a referência à idade, né? Aos irmãos mais velhos de idade, né? Então ele está realmente trazendo aos presbíteros / pastores / bispos, né? E esse é um texto que ele, ao mesmo tempo, ele engloba essas três funções, essas três características. Por quê? Porque são palavras, nós já vimos isso, estudamos em alguns outros contextos, as três palavras são intercambiáveis, né? Quando a palavra aparece nas escrituras, a palavra presbítero, ele não é diferente da palavra bispo ou diferente da palavra pastor, mas elas podem ser usadas da mesma forma para a mesma pessoa, visando ou trazendo uma característica específica daquela pessoa, né? Então o presbítero traz a característica da maturidade, de alguém mais maduro na fé, de alguém mais velho nesse sentido, assim como o bispo fala de supervisão, de olhar por cima, literalmente, de coordenar, né? E pastor vai falar de pastorear, de cuidar, de alimentar. Então esse texto, como vocês podem perceber, Pedro vai falar aos presbíteros para que eles pastoreiem e olhem sobre o rebanho, bispo, né? Então, ele vai falar para o presbítero que ele pastoreie, que ele bispe, né? Então, no mesmo texto, ele fala das três palavras, né? Então, ele vai trazer essa questão aos responsáveis pela igreja local. Apesar dos irmãos terem, sim, uma característica ou um amor pela igreja no mundo inteiro, né? A preocupação aqui não é com a igreja universal, com a igreja no mundo inteiro, é que eles se preocupem e assumam a sua responsabilidade localmente, com aquela congregação específica, certo? E isso é importante para que a gente também pense, né? Que existe, nós aqui temos um pastor, alguém que está cuidando das nossas vidas, certo? Não é alguém de fora que não sabe dos meus problemas, dos meus pecados, dos meus erros, da forma como eu trato a minha esposa e as minhas filhas, né? É alguém que me acompanha, que sabe, que pode, que ora por mim e que está comigo e pode me pastorear, né? Então lembra disso que a gente vai falar
e Pedro ele vai falar aí disso, né? Então, falando como eles podem pastorear no sofrimento, então a gente tem que estar com isso em mente. Poxa, se Pedro vai trazer uma palavra específica para o meu pastor, para que, da forma como ele tem que pastorear em meu sofrimento, quer dizer que eu, como ovelha, como membro, como parte desse rebanho, eu preciso ser pastoreado, em primeiro ponto, e eu preciso ser pastoreado em meio ao meu sofrimento. Certo? Depois a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. É interessante aqui que Pedro ele vai se colocar em igualdade com eles. Ele vai se colocar no mesmo nível. Ele fala, né, eu presbítero juntamente com eles. Ele então se coloca como alguém que conhece o que o presbítero está passando, e ele é como alguém que conhece também a prática da função, não como alguém de fora, alguém superior, ou alguém que não sabe, que não vive aquilo, né? Às vezes a gente pode pensar, né? Poxa, eu posso, se eu não tenho filhos, por exemplo, eu posso até aconselhar alguém que não tenha filhos, segundo os princípios da palavra, mas eu não tenho aquela vivência diária, né? Então, ela não é um conselho completo, né? Digamos assim, porque eu não vivencio dessa forma. Mas Pedro aqui, ele traz ele se coloca na mesma posição para justamente trazer isso aos irmãos. Eu sou um de vocês, eu sou um presbítero também, eu sei o que vocês passam e eu vivo isso na prática. Apesar de ele ser um apóstolo, ele poderia aqui colocar a sua autoridade apostólica, assim como Paulo muitas vezes, né? Na carta a Filemão, por exemplo, Paulo diz, olha, eu poderia usar da autoridade que eu tenho e exigir que você faça isso, mas eu não faço, eu apelo, eu suplico para que você faça isso em amor. Da mesma forma, então, Pedro traz isso, eu te exorto para que você faça isso em amor, certo? Então, ele não usa da sua autoridade, mas coloca como igual. E então é interessante que Pedro aqui ele traz humildade, ele se coloca na posição e ele dá o exemplo que ele vai falar depois que é necessário para os relacionamentos. Então ele vai chamar a atenção, dando o exemplo de que precisamos ter humildade. Tanto o pastor, o presbítero, ao pastorear ele precisa ter humildade, quanto o rebanho, ao ser pastoreado, precisa ter humildade, quanto todos os membros precisam no relacionamento uns aos outros de humildade, quanto nós precisamos de humildade para nos relacionarmos com Deus. O texto vai falar, vai chegar nesse nível, mas a gente vai deixar, é só o spoiler que vai deixar para depois, nos próximos capítulos. Ele se coloca também como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Alguém que viu os sofrimentos de Cristo. A palavra testemunha aqui é a que dá origem à nossa palavra mártir, né? E vocês sabem o que é um mártir, né? Alguém que está disposto a sofrer e morrer por algo, por aquilo que ele testemunhou, por aquilo que ele viveu, certo? Então, quando Pedro ele coloca isso, ele está dizendo que, ao mesmo tempo que ele viu, ele acompanhou o sofrimento de Cristo, trazendo assim, olha, irmão, o presbítero, eu sei que você sofre, eu conheço o teu sofrimento ao desempenhar essa função, e eu
também sofro, e eu estou também disposto a sofrer contigo por essa causa, mas eu também testemunhei o sofrimento de Cristo por nós. Então ele traz o foco para Cristo e traz o foco para o sofrimento de Cristo e o quanto o sofrimento de Cristo pode edificar as nossas vidas e pode nos trazer consolo em meio à dor. Porque depois ele vai justamente relembrar isso, de que ele também, ao mesmo tempo que ele se coloca como presbítero, ele também se coloca como herdeiro e participante juntamente com eles, tanto dos sofrimentos presentes, quanto da glória a ser revelada na vida de Cristo. Então vocês percebem aqui que ao mesmo tempo Pedro vai falar: eu sei que vocês sofrem, eu sei que existe sofrimento, mas quando Cristo vier, há de ser revelada uma glória que é incomparável, né? O Tiago trouxe isso na semana passada. Essa glória que vai ser revelada quando o Senhor vier, não se compara ao sofrimento breve e momentâneo que nós temos, ainda que esse sofrimento leve a nossa vida inteira. É breve e momentâneo. E ele não se compara com essa glória que há de ser revelada. Então essa é a nossa esperança e o nosso foco sempre tem que estar na vinda de Cristo. E qual é a exortação então de Pedro? Que o presbítero pastoreie, que ele cuide, que ele alimente o rebanho. Então, qual é o dever, né, do ofício de pastorear? É exortar, prover, é proteger, é governar, é supervisionar, é bispar ali os irmãos. Então, vocês podem perceber que essa exortação que Pedro está falando aos irmãos é a mesma exortação que ele mesmo recebe ali do Senhor Jesus em João capítulo 21. Vamos abrir ali João capítulo 21, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 16. Bom, pode ser desde o 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, da mesma forma que Pedro recebeu esse chamado do Senhor Jesus para pastorear, para apacentar, para dar pasto às ovelhas, ele agora está exortando os irmãos para que façam isso da mesma forma. E isso em meio ao sofrimento, é importante destacar isso. Por quê? Porque há uma necessidade, e os irmãos que pastoreiam, que exercem essa função de liderança,
precisam estar atentos a essa necessidade do rebanho em meio ao sofrimento, de uma maneira especial. Não que de maneira geral, né, não precise, né, mas em maneira especial o rebanho precisa ser pastoreado em meio ao sofrimento. Porque é muito fácil que nós desanimemos da fé em meio ao sofrimento. Não é à toa que nós estamos no capítulo 5 de Pedro, né? Durante toda a epístola, Pedro reforça e ressalta e repete, para que os irmãos memorizem isso, que em meio ao sofrimento nós precisamos ter esperança, porque nós podemos desanimar com facilidade em meio aos sofrimentos, né? A nossa fé pode ser abalada, nós podemos questionar a palavra de Deus, nós podemos duvidar das promessas e daquilo que o Senhor prometeu em sua vinda, e isso vai dificultar a nossa caminhada durante esse período. Por isso nós precisamos que os irmãos mais velhos, que os irmãos maduros, que aqueles que já passaram pelo caminho do sofrimento, nos auxiliem nisso. Irmão, se você é um irmão também maduro, experimentado no sofrimento, Deus permitiu que você passasse pelo sofrimento, Deus estava contigo no vale da sombra e da morte, não estava? Amém? Estava ou não estava? E continua contigo no vale da sombra da morte. E Ele estava contigo por uma razão, por um objetivo. Deus quer que você console o teu irmão da mesma forma que você foi consolado. Ele quer que você possa edificar a vida do teu irmão com esse consolo que você recebeu do Senhor. Então não esqueça disso. Não só o presbítero tem essa função, mas você, como alguém que passou pelo sofrimento, alguém experimentado, que também pode edificar a vida do irmão do lado, deve pensar nisso e deve servir com humildade o irmão nisso também. Amém? E a gente tem que lembrar aqui que Pedro nos chama de rebanho de Deus. É um aspecto de coletividade, né? Ele está nos chamando de rebanho, de forma coletiva. A gente sempre tinha uma visão de que nós éramos igreja, individualmente até, nesse sentido. Eu na minha casa era igreja, mas na verdade nós somos igreja, a palavra, o sentido das escrituras, quando fala de ser igreja, você individualmente é um membro da igreja, mas a igreja ela é coletiva, ela não é individual. Você não é um membro da igreja sozinho, você pode ser até um membro da igreja, mas você não é igreja sozinho, você é igreja coletivamente. Você é igreja quando está fazendo parte do corpo, quando está exercendo a mutualidade, quando você está se tratando e sendo tratado, quando você está servindo na função e na posição que Deus estabeleceu para você dentro desse rebanho, porque esse rebanho é de Deus. Deus estabeleceu, é a igreja de Deus, é dele. E você foi colocado, é um privilégio Deus ter te chamado e ter te inserido nesse corpo. Você não está aqui e você não faz parte da igreja de Deus porque você quis, porque você um dia disse, eu aceitei Jesus. Não, você foi colocado na igreja porque Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus quis que você fosse inserido na igreja. Pense nisso, lembre disso, que você faz parte da igreja, do povo de Deus, do rebanho de Deus, escolhido por Deus.
e que ele é o grande pastor. Ele é o cabeça desse corpo, ele é o cabeça, ele é o dono, ele é o Senhor, ele manda na igreja. E você foi colocado aqui para fazer a vontade dele, segundo o que ele quer, da forma como ele estabeleceu, do jeito que ele quer ser adorado, do jeito que ele quer ser servido, não da forma como você ou como eu acha que é melhor, ou da forma como eu acho que para adorar a Deus no culto eu tenho que fazer dessa forma. Não, é como Deus quer, por meio da sua palavra, ser adorado, ser louvado, ser servido, ser exaltado, que nós vivamos a nossa vida. Então a gente tem que lembrar desse papel da coletividade. Então Deus, por meio de Pedro, Pedro, ele lembra os irmãos nessas rápidas palavras de que ele está, que os presbíteros foram de uma forma especial, Deus, digamos assim, levantou umas ovelhas, alguém que era ovelha, que fazia parte do rebanho igual a todos os outros, a uma função que vai servir os irmãos de uma maneira especial, mas que vai ser um cooperador agora para que o Supremo Pastor continue pastoreando o seu rebanho. Então ele é lembrado de que o rebanho é de Deus e que ele está dessa forma servindo a Deus, pastoreando o rebanho, e que aqueles irmãos, eles foram colocados ao seu cuidado, à sua responsabilidade por Deus. Deus nos colocou aos cuidados do Ademir. Então Deus estabeleceu dessa forma, certo? É interessante, né, que vocês viram aquele videozinho, né, da internet, vocês já devem ter visto, né, que tinha uma ovelha no buraco, né, e aí foi o cara lá se esforçando lá para tirar a ovelha do buraco, aí tirou, aí a ovelha se libertou, aí vai saltitando, né, vai pulando e pro buraco de novo, né. Por que nós somos chamados de rebanho, de ovelhas? E nós somos assim, é assim que nós somos. Burros desse jeito, nós precisamos ser pastoreados, nós não podemos andar sozinhos, e se nós andarmos sozinhos ou quisermos andar sozinhos, principalmente em meio aos sofrimentos, nós vamos direto para o buraco. Isso é a nossa natureza, por isso nós precisamos, e Deus em sua sabedoria estabeleceu que na igreja fosse dessa forma. Então, vamos nos sujeitar ao que Deus estabeleceu. Então, conforme Calvino comenta, ao exortar os pastores, né, ele comenta sobre essa passagem de Pedro, que Pedro, então, ao exortar os pastores ao seu dever, ele aponta especialmente a 3 vícios que deveriam ser combatidos: a preguiça, o desejo de ganho e o desejo de poder. Então, qual é o primeiro ponto que Pedro vai ressaltar, vai destacar para o presbítero? Que ele deveria fazer isso não por constrangimento. Constrangimento, né? Uma obrigação, ele não deveria fazer aquilo com o sentimento de que ele era obrigado a fazer isso com má vontade, fazer isso sem disposição para cooperar, mas que ele deveria fazer de forma espontânea. Pedro, ele vai usar aqui de forma didática, ele vai comparar, ele vai trazer como não fazer e o que fazer, né? Ele vai dizer, não por constrangimento, mas
ele vai fazer não com sorte da ganância, mas... Então, não dessa forma, mas dessa forma, certo? Então, a exortação é para que o presbítero, né, ele pudesse ter esse cuidado da melhor maneira que ele pudesse fazer, que estivesse nas mãos dele para fazer. Não com esse sentimento, né, de que ele era obrigado a fazer. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que, então, essa função, né, ela nunca é algo imposto, mas é algo voluntário, né? Então, o comissionamento divino para o pastoreio, para o presbitério, ele nunca é imposto, mas ele não contradiz a aspiração humana, né? 1 Timóteo 3:1, ele vai falar aquele que almeja o episcopado, né? Aquele que deseja ser um bispo, um presbítero, um pastor, excelente obra almeja. Então, você se tornar um presbítero, um pastor, esse comissionamento, esse chamado divino, ele nunca é uma imposição que vai contradizer o teu desejo, mas ele vai te levar de forma voluntária que você sirva ao Senhor dessa maneira. E é interessante que não deveria ser por constrangimento, obrigação, porque em meio à perseguição, em meio à dificuldade, em meio às lutas, o presbítero ele deveria ser o primeiro a não desanimar. Ele tem que ser o primeiro a ali estar fortalecendo o rebanho, e isso exige muito dele. E isso o rebanho vai exigir esse cuidado intenso e frequente do presbítero em meio à perseguição, e ele, inclusive, poderia ser o primeiro a ser o alvo da perseguição, certo? Em vários exemplos, a gente vê, por exemplo, na China, quando começou a perseguição na China, quais foram os primeiros cristãos a serem presos? Os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja, porque o Partido Comunista pensou, não, vamos prender os presbíteros, vai acabar com a igreja. Aí a igreja teve que se virar, continuar de forma subterrânea e tal. Mas a gente percebe isso, que em muitas situações a liderança ou os irmãos que estão pastoreando está na linha de frente, é o primeiro alvo da perseguição. E Pedro, então, vai trazer isso para que os irmãos lembrem disso e que animem. Isso não, se fosse uma obrigação ele estar servindo dessa forma, ele poderia ser o primeiro a desanimar disso também, certo? E alguns textos, na versão NVI que a gente leu, ele vai trazer essa expressão como Deus quer, não por constrangimento, né, mas de forma espontânea, como Deus quer. Interessante que alguns manuscritos eles vão omitir essa parte, mas ela é importante, né? Porque ela tem que ser lembrado, né? O presbítero tem que ser lembrado de que ele deve fazer da melhor forma como Deus quer, da forma que Deus quer, da vontade que Deus deseja que ele faça aquilo da melhor forma, não por obrigação, mas servindo a igreja por amor, e que o serviço dele deve ser de forma segundo a vontade de Deus e na dependência de Deus. O segundo ponto que Pedro destaca nesse pastoreio, né, de como o presbítero deveria pastorear o rebanho em meio ao sofrimento. Não por sorte da ganância, então sem cobiça, não visando um lucro vergonhoso, desonesto,
um benefício financeiro que poderia vir desse benefício ou do exercício da função. Aqui você pode pensar até de forma engraçada, né? Poxa, será que a gente pensa hoje, poxa, coitado do Ademir, ele não ganha nada para ser pastor, está aqui sofrendo, e ainda houve uma repreensão de Pedro aqui, dizendo que ele não pode fazer isso de forma gananciosa, né? Então, a gente pensa assim, poxa, será que eles ganhavam tanto dinheiro assim? Mas se havia essa exortação, havia essa tentação. Os irmãos poderiam cair nessa tentação de realmente usar da função como benefício próprio, né? E Paulo, e em vários exemplos, várias passagens do Novo Testamento, a gente percebe que existe menção disso, falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, daqueles de forma itinerante que viajavam e que usufruíam da forma do carinho e do amor da igreja para receber esse benefício e receber dinheiro, e faziam isso visando justamente o proveito disso e o benefício. Isso não quer dizer, e esse texto não está dizendo, que o presbítero não deve receber salário. Ao contrário, nós vamos ver muitas vezes que o presbítero, e Hebreus vai falar disso, né? Que ele deveria ser digno de duplos honorários, né? Dobrados honorários, aquele que se afadiga pelo ensino e pela palavra, né? Então, havia esse salário, esse pagamento aos irmãos, e isso de uma forma generosa até, que poderia fazer com que os irmãos fossem tentados a ocupar esse cargo, essa função, só visando o lucro, né? Talvez você pense, poxa, eu não sou um presbítero, então eu não caio nessa tentação. Mas a gente também tem que ser guardado, né, da tentação de, muitas vezes, barganhar com Deus, né? Eu vou ofertar, eu vou ajudar o irmão para receber algo de Deus em troca, certo? Ou eu vou ajudar o irmão hoje porque eu sei que quando eu passar necessidade o irmão vai me ajudar, né? Não sirva a Deus, ou não tenha esse coração, um coração avarento, né? Ou que busque somente o benefício financeiro, ou então ao contrário também, né? A avareza no sentido de eu não vou trabalhar ou não vou me esforçar porque eu sei que os irmãos vão me ajudar, a igreja vai me ajudar, né? Não seja avarento nesse sentido, ou até o avarento de, poxa, eu poderia ajudar mais o irmão, mas não, eu quero reter para mim, então não vou ajudar o irmão da forma que eu deveria. Então, Paulo também vai destacar, né, que os presbíteros não deveriam ser avarentos, nem cobiçosos de torpe ganância, né? 1 Timóteo 3,3 e Tito 1,7. O mais aqui, né, de Pedro, né, não deveria ser por sorte da ganância, mas de boa vontade, né? Então, Augusto Nicodemos, ele comenta assim, que ele deveria ser desejosos, entusiasmados e animados em cumprir a tarefa, né? Então, não deveria fazer visando o dinheiro, mas pelo desejo simples de servir a Deus. Então, esse é o contraponto, né? O quarto ponto, o terceiro, não como dominadores. Então,
de uma outra, novamente, né, vamos pensar assim, como o Calvino comenta dos 3 vícios, né, de uma forma, Calvino vai comentar, não por preguiça, não por ganância e não por domínio, por controle. Então, se há essa exortação, há a tentação, pode haver o risco. E a gente verifica, então, né, que existe essa possibilidade, e existe uma forte possibilidade, muito mais do presbítero cair nesse ponto, né, de dominar, de exercer esse serviço não mais em amor, mas em domínio, né? Exercendo uma autoridade que não lhe cabe exatamente apropriadamente, né? Então, da mesma forma que ele poderia fazer de qualquer maneira, ou não se esforçar para fazer daquela forma, ou cair na tentação de ter o benefício financeiro, ele poderia cair na tentação de dominar o rebanho e não servi-lo como o Senhor quer. Então vamos ler ali Marcos 10, 42 a 44, que é o texto onde o Senhor fala, o próprio Jesus traz essa orientação aos apóstolos, dizendo que entre o mundo, aqueles que governavam as nações, eles exerciam esse controle, esse domínio, mas que entre eles, entre a igreja, não seria dessa forma. Então, Marcos 10, versículo 42 ao 44. No 41 diz: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, porque eles queriam ser os maiores, né, entre os 12. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os são considerados governadores dos povos, têm-nos, sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade ou exercem controle. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, agora, Pedro vai trazer a forma como os irmãos deveriam, em amor, executar essa função, não dominando, mas servindo com humildade. Então ali, não, assim como Jesus fala, né? Não com autoridade, com controle, mas com serviço. Então, como comenta Nicodemos, dominar traz a ideia de apossar-se, de exercer controle por meio da força ou do constrangimento. Então é interessante porque por que há uma exortação para o presbítero disso? Porque quando ele exerce um controle que não é dele, ele está apossando-se da autoridade do cabeça. Porque se existe um cabeça na igreja, que é o Senhor Jesus, e o cabeça é que exerce o controle, o domínio. Então, quando o presbítero ou pastor exerce um controle que é acima, que não é em serviço, mas é em domínio, ele está para si, digamos, reivindicando ou trazendo ou assumindo a função que deveria ser do próprio Cristo. Então, por isso é perigoso, né? Warren Wiersbe, ele diz também que o problema de hoje é que há celebridades demais e servos de menos.
Então a gente não pode privar a Deus da posição de honra e de domínio que cabe somente a Ele. O mais de Pedro aqui, qual é o contraponto? É que eles não deveriam fazer como dominadores, mas como exemplo. Um exemplo a ser seguido, um modelo para o rebanho. Filipenses 3,7, 1 Coríntios 10,6, 2 Timóteo 1,13, Paulo também vai falar isso. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Segui o meu exemplo, né? Assim como aprendestes de mim. Então, de uma forma em humildade, tanto aqui Pedro vai trazer isso para o presbítero, como Paulo também vai dizer nesses textos, que aqueles que exercem essa liderança, essa autoridade, deveria ser um modelo para ser seguido. Um modelo, né, assim como Paulo, né? Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo, né? Então, na verdade, é um reflexo de Cristo, é apontando para Cristo, mas que é um modelo que pode ser seguido, né? Porque ele também está olhando para Cristo e seguindo a Cristo como modelo. Então, eles deveriam fornecer um modelo de fé e de perseverança em meio aos sofrimentos e às perseguições. Você, meu irmão, deve olhar para o presbítero, para o pastor, e ver nele um modelo em meio às tuas lutas, em meio às tuas perseguições, em meio aos teus sofrimentos, e você pode, com confiança, ver, assim como ele foi experimentado nessa questão, eu também posso ser consolado pelo Senhor e posso ser ajudado em meio a isso. Vou procurar Ele para ser ajudado. Vou buscar conselho para ser ajudado. E o irmão mais velho vai te servir em amor para que você receba esse consolo. E você, irmão maduro, pense nisso também, né? De ser esse exemplo, de caminhar para ser esse exemplo para os irmãos. O versículo 4, Pedro então vai comentar ainda, concluindo a sua palavra aos presbíteros, quando o Supremo Pastor, quando se manifestar o Supremo Pastor, o grande pastor, vocês receberão a incorruptível, né, a imarcessível, a imperecível coroa da glória. Então aqui ele está lembrando os presbíteros que eles são apenas pastores auxiliares. O grande pastor, o supremo pastor da igreja é o Senhor Jesus. É claro que muitos vão usar esse texto, e nós já usamos isso muitas vezes, para dizer, não, então o meu pastor é Cristo, eu não me sujeito a homem nenhum, eu me sujeito somente a Cristo. Não é isso. O texto não está dizendo isso. Mas o texto está dizendo que o presbítero deve lembrar que ele é um pastor designado por Cristo, mas que Cristo é o supremo pastor, o grandioso pastor. Certo? Até ali, T. Schreiner, ele comenta o seguinte: como pastores, eles servem sob a autoridade do pastor-chefe, fazendo a sua vontade em vez da deles. Então, como presbítero, como pastor, ninguém pode fazer a sua própria vontade, mas tem que fazer sempre a vontade de Cristo, a vontade do Supremo Pastor. Então, no contexto do sofrimento, a gente é lembrado de novo por Pedro da recompensa por nossa fidelidade. E aqui, Pedro traz a gente
normalmente não comenta muito a respeito de galardão, né? De recompensa. É algo que não é muito falado no nosso meio e também no meio em geral da igreja, certo? É até um mistério para a gente, muitas vezes, tá? Eu, muitas vezes, tenho algumas dúvidas quanto a isso. Então, muitas vezes, quando a palavra fala de galardão e de recompensa, ele está falando a respeito da vida eterna mesmo, de termos a salvação, mas aqui a gente vê algo específico, é algo mais, é uma recompensa pelo serviço prestado, pela obra, por aquilo que eles fizeram, certo? Então, eles deveriam se empenhar e servir a Cristo da melhor forma, porque eles receberiam uma recompensa do Senhor, do Supremo Pastor, por ter feito aquilo da melhor forma. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Refletir sobre isso, que a gente faz, a gente se esforça, a gente luta, a gente batalha, a gente se empenha por servir ao Senhor, esmurra o corpo, porque a gente, além de estar com o Senhor, a gente quer sim ter uma recompensa, né? Além de mesmo que seja apenas de chegar naquele dia e ouvir um servo inútil, né? Tu não fez mais do que a tua obrigação, mas, poxa, o Senhor Jesus falou comigo, pronto, já é uma recompensa, né? Então, assim, a gente faz, a gente se esforça, a gente luta, mas na verdade, no final das contas, é tudo a graça do Senhor, é tudo Cristo fazendo por nosso intermédio, é tudo Ele sendo o Supremo Pastor, né? Ele pastoreando por meio aqui dos pastores que Ele estabeleceu. E aqui, claro, Pedro está trazendo essa comparação entre a coroa corruptível. Pedro já faz isso na sua carta em outros momentos, falando a respeito do ouro, que era perecível, que a gente não deveria buscar isso, né? Que a nossa salvação não era perecível, que nem o ouro, né, dessa terra, né? O ouro perecível, né? Poxa, o ouro para a gente é algo que não perece, né? Passa até no fogo e ali fica lá firme e forte, até purificado. Mas comparado com Cristo e com a salvação e a grandeza da glória de Cristo, isso é passageiro e perecível. Então essa coroa, essa recompensa, não busque uma recompensa terrena, não busque uma recompensa que é momentânea, que é perecível. E ele estava comparando justamente com a coroa, vocês já viram aquelas coroazinha de louro, de salsa, de oliveira, né, que era colocada nos Jogos Olímpicos, né, os jogadores, os ganhadores dos Jogos gregos, né, eles ganhavam aquela coroa. Eles não ganhavam nem medalha na época, né, ganhavam só a coroazinha. E eles já estavam satisfeitos de ter ganhado só para ganhar a coroazinha. Ou nos campos de batalha, né, os vencedores, eles ganhavam essa coroa. Então, a comparação é isso. Eles batalhavam, eles se esforçavam, eles lutavam para ganhar aquela coroa que durava uma semana, sei lá, já morria, né? E nós lutamos, nos esforçamos por uma coroa que nunca vai, por uma recompensa que nunca vai se desfazer, que é eterna. Essa é a nossa esperança. Agora, Pedro vai, então, se dirigir aos jovens. Então, qual é, no segundo ponto, qual é a atitude do rebanho agora? Falamos do papel do presbítero, vamos falar do papel agora do rebanho. Então, ele vai dizer, no versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos.
Aqui nós temos 3 formas de entender esse texto. Um versículo tem 3 formas de entender esse texto. Primeira forma, que não é a mais usual e ela é pouco aplicada, tá? Mas poderia ser uma forma de entender? Poderia. Que então Pedro estava falando para os presbíteros e agora ele estava falando para os diáconos. Porque depois ele vai falar para todo mundo da igreja. Então ele chamaria os jovens, aquele que seriam os auxiliares dos presbíteros, ou os diáconos, que seriam os mais jovens, que eles deveriam sujeitar às autoridades presbíteras, tá? Poderia ser o entendimento? Poderia, mas eu acho que é mais forçado, tá? Esse entendimento. O segundo entendimento, que poderia ser aplicado, e que eu acho que você, agora jovem, adolescente, pode pegar e aplicar também esse texto, é que ele está falando para os jovens de mais idade respeitarem os mais velhos em idade, os anciãos em idade. Assim como o presbítero é ancião, ele então poderia fazer um jogo de palavras aqui, de jovens com velhos, para trazer isso para os mais jovens, né? Então, não apenas na questão de idade, mas também não só nessa questão, mas na questão de maturidade, né? Também, né? Às vezes, uma pessoa tem uma maturidade ou tem uma experiência em uma área que eu não tenho, e ela pode me auxiliar nessa área, ela pode me edificar nessa área. Então eu posso sim ouvir o conselho dela, eu devo com humildade, aqui entra a humildade de novo, né? Da mesma forma que o presbítero deveria pastorear e tratar com humildade, eu devo também, como jovem aqui, receber com humildade esse conselho, essa sujeição, essa autoridade daquele irmão mais velho. Então é aplicado, né? Então por exemplo, uma mulher mais velha, ou um outro exemplo, uma mulher com filhos, ela pode dar um conselho para uma mulher que não tenha filhos, mas que às vezes seja mais velha em idade dela, né? Do que ela. Então, porque ela nessa área ela é um pouco mais experiente, um pouco mais madura. Então a gente vê isso, eu vejo isso muito, né, no trabalho, né, profissionalmente, no meu ramo, tu tem os guris de 18 anos lá, chegando e vindo e detonando, né, e aí tu tem que dizer o quê? O cara sabe mais do que eu, né, fazer o quê? Vou me sujeitar àquilo que ele está falando, e é isso mesmo, tenho que com humildade, me colocar na posição, né, na minha posição, ou numa posição para receber aquele conselho ou aquilo que essa pessoa pode estar edificando a minha vida. E o terceiro aspecto, que é o mais a melhor forma de entendermos esse texto, é a continuação de que Pedro falou para os presbíteros, então agora ele vai se dirigir à congregação, aqueles que não são presbíteros, certo? Então ele vai dizer para todo o rebanho, como que o rebanho, qual é a atitude que o rebanho deve ter para com o presbítero, ou para ser pastoreado em meio ao sofrimento. Então, qual é a atitude que ele deveria ter? A atitude de se submeter ao mais velho, né? Então, todos nós devemos nos submeter, né, ao presbitério, ao irmão mais velho, ao pastor, certo? Esse submeter, né? Pedro aqui vai usar essa palavra submeter. Por que é mais
correto a gente pensar dessa forma que ele está falando para a congregação, porque ele vai usar a palavra submeter da mesma forma como ele falou antes, para que você se submeta ao governo civil. Da mesma forma como ele vai dizer para que as mulheres se submetam, se sujeitem aos seus maridos. Então ele vai dizer para que você se sujeite àquele que exige, ou aquela pessoa que tem uma posição de autoridade. Então por isso é mais correto, digamos assim, a gente pensar que ele está falando a toda a congregação agora. Então, por quê? Qual deve ser, então, né, essa atitude dos membros? A gente deve se submeter, a gente deve honrar a autoridade, a gente deve se deixar ser pastoreado por eles. Então, lembrem, né, que esse texto, quando a palavra fala de sujeição, de submissão, que é a mesma coisa, tá? No grego não há diferença da palavra sujeição e submissão. Ele não está dizendo que é uma obediência cega, que você não pode questionar, que o irmão que está nessa posição, ou o marido, por exemplo, ele é perfeito e ele nunca vai errar e que ele não pode ser questionado. Ele não está falando isso, mas o sentido principal da palavra é de uma submissão ativa, que você se deixa ser edificado, ser tratado, ser exortado, ser edificado, ser pastoreado, né? Então, deixe-se ser pastoreado, busque conselho, busque ser essa submissão, procure o irmão mais velho, procure o pastor e também procure, às vezes, aquele irmão que vai te edificar, certo? Procure, poxa, estou com dificuldade com pecado ou com alguma dificuldade nessa área da minha vida. Busque aquele irmão mais velho que pode edificar a sua vida, que pode te aconselhar, que pode orar contigo, que vai ser exemplo para você como modelo. Ele passou por isso, ele pode edificar a minha vida e busque isso. E aqui é interessante que ele fala de jovem. A gente pode dizer, por que jovem, né? Porque o jovem tem a tendência natural à rebelião, à independência. Há algo natural no coração do jovem de ir além, de não se restringir àquilo que ele ouviu, ou de achar, não, eu sei mais. Então cabe de novo aqui a humildade de você não se colocar numa posição acima, mas pensar de uma forma correta sobre si mesmo. Não, peraí, eu não sei tudo, eu não sei mais, eu não sou maior do que ele, eu preciso da ajuda do irmão, eu estou colocado aqui lado a lado da mesma forma como rebanho, então eu preciso ser pastoreado. Então busque esse pastoreio e deixe o irmão pastorear a sua vida, né? É difícil. Nós sabemos, todos nós sabemos. Nós ouvimos coisas que não vamos querer, conselhos muitas vezes que é contrário à nossa vontade, formas, opiniões diferentes das nossas que a gente às vezes não gosta. Às vezes o irmão tem uma forma de falar, de tratar com a gente que fere a nossa cultura, e a gente fica às vezes até magoado com o irmão e tal, mas a gente precisa deixar ser pastoreado e entender que o Senhor Jesus vai pastorear a minha vida por meio dos irmãos, por meio da igreja e por essa forma que ele estabeleceu. Então, as Escrituras
Augusto Nicodemos, ele fala disso, né? A exortação era necessária porque os jovens tendem à independência e à rebelião contra as autoridades, como demonstram as diversas exortações nas Escrituras, para que eles se sujeitem aos pais. Além do mais, em tempos de perseguição, quando liderar se torna ainda mais difícil, a cooperação dos jovens das igrejas tornaria mais fácil o trabalho dos presbíteros, né? Então pense assim, não dificulte a vida do seu pastor, não dificulte a vida do Ademir, torne a vida dele mais fácil, vamos deixar ser pastoreado. E isso eu digo para mim mesmo, porque eu também não sou fácil, né, Ademir? Né? A gente tem que deixar ser pastoreado. Amém? E, então, agora, concluindo, eu concluindo, e Pedro vai continuar agora trazendo um foco para a igreja no geral, de novo, agora não só para o presbítero, quanto para os jovens, né, ou quem não é presbítero, para o rebanho, mas para a igreja inteira. Ele vai voltar a falar para a igreja inteira, e ele vai continuar falando à igreja inteira até o fim da carta. Ele vai trazer a palavra no versículo 5, sejam todos humildes para com os outros. Então, a humildade é o foco, ela tem que permear os nossos relacionamentos. A humildade é algo grande, é algo complexo, é uma das grandes virtudes cristãs, e é algo que não dá tempo para a gente continuar, e a gente tem que falar só sobre humildade, o que é humildade, e continuar falando. Por isso que eu vou concluir aqui nesse ponto, e a gente em outra ocasião vai continuar falando disso, mas é necessário que o presbítero exerça a sua função com humildade, assim como é necessário que o rebanho aceite esse pastoreio com humildade. É necessário que o jovem se posicione com humildade, é necessário que o mais velho também tenha humildade, é necessário que você, que eu, seja no relacionamento em geral, trate uns aos outros com humildade. E aí até Pedro vai, no próximo versículo, ele vai tratar dizendo do nosso relacionamento com Deus, falando que ele também tem que ser um relacionamento com humildade. Então, o correto relacionamento entre os irmãos e para com Deus exige humildade e uma vigilante perseverança. Uma vigilância perseverante. Então, Pedro está dizendo que nós devemos nos cingir com humildade. Cingir aqui é no sentido de eu tenho que me vestir de algo. Eu realmente tenho que amarrar algo na minha cintura. Da mesma forma que um servo amarrava a toalha no pé quando ele ia lavar os pés do seu patrão. É claro que aqui a gente já liga isso na experiência de Pedro do lava-pés ali, quando o Senhor Jesus lavou o pé dele, né? Então Jesus fez isso. Ele pegou a toalha, amarrou na cintura, pegou a bacia lá e foi lá lavar o pé de Pedro. Então é exatamente isso que Pedro está dizendo. Cingir-se de humildade, se amarre, se vista de humildade, lembre da tua posição, lembre dessa posição, que você é servo, que você tem que servir o teu irmão, que você não é aquele que deve ser servido, que deve estar numa posição, mas que deve servir. Somente com humildade os presbíteros poderiam exercer a sua função, e somente com humildade os membros podem receber esse serviço.
Então, humildade não é um sentimento de inutilidade. A gente tem essa tendência, né, de achar que é humilde. Eu sou humilde porque eu sou um lixo, eu não me considero nada, né? Mas não quer dizer isso. Mas é uma atitude que nos permite servir uns aos outros de uma maneira comum e prática. É a gente realmente se colocar da maneira correta, da posição correta, né? Então eu concluo com essa palavra, né? Essa frase ele foi de Robert Monson. Concluo aqui para que a gente continue estudando, né, sobre humildade, e vocês já podem estar meditando, né, diante do Senhor também a respeito disso, principalmente, né, na nossa vida prática. Como que eu estou me colocando na prática no meu relacionamento com meu irmão? Eu estou tendo humildade, eu estou sabendo ouvir, estou me colocando na posição correta, me cingindo, me amarrando mesmo com essa humildade que eu preciso para esse relacionamento? Eu estou me deixando ser pastoreado? Eu estou buscando ser um irmão maduro com humildade? Eu estou buscando ser um modelo para os meus irmãos com humildade em serviço? Então que o Senhor nos abençoe aqui para que a gente possa crescer nisso também. Amém? Amém, Senhor.